Quando Deus anda conosco e nós andamos com Deus, faz a diferença. Muito bom. Deus sempre trabalhou com jovens. Deus sempre teve sua escolha. Porque uma igreja sem jovem, sem criança, é uma igreja sem futuro, Davi. É isso aí mesmo. Muito bom. Muito forte. E assim, desde quando a gente começou o podcast, a gente já, primeiro nome, né, que a gente foi falando, a gente tem que trazer uma Maria Lorena aqui. Com certeza. Então, pra gente aqui hoje é uma honra, de verdade, ter a irmã aqui. E assim, a gente quer ouvir as experiências, né? Vamos lá, ouvir as histórias. Acredito que a irmã tem muita história pra contar. Inclusive, eu queria falar pra você que tá... Então vamos lá, gente. Vamos começar. No Rio Grande do Sul, Santa Rosa. Sou da família de origem alemã, sou de pai e mãe. Olha só. Que os dois vieram da Alemanha, com toda certeza, me criei. Estudei em colégio alemão. Olha. Portanto, tenho as minhas dificuldades de falar o português. Uau. E a senhora fala alemão? Fluente. Fala um pouquinho pra gente aí. Fala Jesus te ama em alemão. Agora eu vou ficar com vergonha. É lindo, irmãos. A família alemã, ela é uma família determinada, Davi. Todo alemão, ele tem sua determinação de vida. E a gente procura seguir uma linha. Eu, com 4 anos de idade, numa brincadeira de criança, eu caí do balanço e eu fiquei sem movimento. Em todo o meu corpo, 1 ano de UTI. No Vale da Sombra da Morte. E eu só fui andar de volta quando eu tinha 8 anos. Nossa. Uau. 8 anos de idade, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me levantou. Uau. E ali começou a minha caminhada. Portanto, que eu aprendi a falar, que eu tinha uma Bíblia ilustrada e era meu brinquedo, era minha alegria. Minhas irmãs viravam as páginas e eu olhava aquilo e comecei a soletrar, ler em alemão. E aprendi a ler na Bíblia. Quando eu cheguei na escola com 9 anos, já não tinha muito o que aprender, porque Deus já tinha me ensinado muito. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Então foi uma trajetória, uma promessa de Deus. Ele prometeu, ele falou, ele disse: te levantarei do leito e te enviarei aos 4 cantos da terra. Uau. Eu era uma criança de 8 anos. Ele cumpriu o que ele falou. E eu falei: mamãe, eu vou viajar muito. Ela disse: filha, de que jeito que você vai viajar? Eu falei: vou viajar, mamãe, porque é uma promessa de Deus. Glória a Deus. E a promessa se cumpriu, Davi. Amém. Seus pais eram cristãos? Os 2. Que legal. Então eu já nasci num berço cristão. Eles eram da metodista, praticante, estudavam muito a Bíblia, era todo dia um culto no lar. Mas quando nós íamos para o estado do Paraná, quando surgiu a Igreja Deus e Amor no primeiro culto de Curitiba, o culto do missionário, saudoso missionário Davi Miranda, foi na Praça da Bíblia. E ali eu fui. E foi meu passo verdadeiro, e o mais lindo da minha vida. Posso dizer de todo o meu coração, amo a Igreja Deus e Amor. Glória a Deus. Foi quando você aceitou Jesus ali? Foi ali uma entrega total. E sempre Deus falava comigo: vou te enviar, vou te enviar. Glória a Deus. E se cumpriu. E quantos anos você tinha nessa época? Era 17 para 17, 18 18. anos. Uau. Isso que eu acho interessante, eu já vou puxar aqui a sardinha para minha pergunta. Eu sou filho da Deus e Amor, né? Nasci e cresci aqui nos corredores da sede mundial.
Você me pegava no colo quando era criança, na época que eu morei em Curitiba, né? Só que o meu encontro com Deus, né? A minha regeneração, o dia que eu fui transformado, eu gosto de fazer uma analogia. Aliás, eu sou uma pessoa que eu falo muito em analogias, mas eu me vejo muito na analogia de Paulo, que estava caminhando num caminho e de repente teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada de ponta cabeça. Foi basicamente o que aconteceu comigo em 2013, só que a grande ironia para mim é que eu sou nascido e criado num berço evangélico, né? Então eu sempre acreditei em Deus, eu nunca fui ateu, nunca fui rebelde, né? Só que eu tive que ter esse encontro. Isso aconteceu na sua vida? E se sim, como é que foi? Foi lindo. Eu me lembro como hoje. Foi no domingo pela manhã, Uau. em casa. Eu senti uma alegria, um gozo espiritual tão profundo dentro de mim. E eu disse, mamãe, eu quero ir na igreja. Eu estou sentindo algo diferente. Mas quando eu falei, mamãe, eu quero ir na igreja, fui batizada com o Espírito Santo. Uau, Nossa. glória a Deus. Uau. Fui batizada no quarto. Glória a Meu Deus. A alegria do Espírito Santo foi tão intensa por mim tomar essa decisão. Ele me batizou com o Espírito Santo e ali eu fiquei mais de 1 hora falando em línguas, glorificando, chorando. Eu chorava, não de angústia nem de tristeza, aquele gozo espiritual. Amém. Glória a Deus. Não tem coisa melhor, né? Não, jovens, e confesso, Diácono Davi, que não tem algo incomparável da presença de Deus. A presença de Deus, ela traz a paz, ela traz alegria, ela traz certeza da eternidade. Profundo essa. E incrível que Deus falou sobre a igreja, Deus e amor, né? Que 2022 é o ano da sua presença, né? É uma coisa muito profunda, assim, como o Espírito Santo, ele vai falando a mesma coisa aos Sim. seus filhos e filhas, né? Sim. Esse ano, desde o primeiro dia do ano, eu já senti a diferença. Glória a Deus. Eu senti a presença de Deus muito forte na vigília. Amém. Na virada do ano, foi algo... Esse ano é o ano da diferença, Davi. Da Glória a presença de Glória a Deus. Deus. E quantos anos você tinha quando você foi batizada? Com o Espírito Santo. Era jovenzinha. Tinha uns 12 para 13 anos. 12 para 13. Uau, que incrível. Isso que às vezes são os mistérios, né? De Deus, que com 8 anos Deus já tinha uma promessa. Aí ele espera até você estar com os seus 12 para você ser batizada. Aí você vai tomar uma decisão pública ali no culto do meu avô com 17 para 18, assim. Normalmente a gente tem aquela mística, né? Que vai acontecer tudo num dia só. Sim. E não é assim. Eu lembro que eu era criança e eu perguntava pro meu pai, que dia que você foi salvo? Aí ele falou, salvação é um processo. Boa. O Deus de É processo. um Deus de processos. Não, assim, teve vários dias que ele teve experiências específicas, mas você não consegue apontar um dia. Não, até esse dia eu estava condenado e a partir desse dia eu sou salvo. Não tem Processos, como, né? né? Cara, isso é incrível. E a irmã Maria Lorena, né, tia, ela falava um pouquinho na reunião que tem pessoas que estão acompanhando a gente que não sabem, mas a gente teve o prazer de orar com a irmã Maria Sim. Lorena. A gente orou lá 1 hora e foi muito bom, glória a Deus, né, pela vida da irmã Maria Lorena. E você compartilhava aquela experiência quando você tinha 8 anos, que quando você via alguém ali recebendo a presença de Deus, você se aproximava, dava um jeito de se aproximar porque você queria também sentir aquilo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu sempre tive esse desejo, porque eu acompanhava meus pais na Metodista. E eu tinha um desejo, eu queria mais, eu queria um vaso cheio. E quando eu via alguém falar em língua, eu me aproximava. Eu me aproximava, Davi, algo que eu queria.
E o Espírito Santo, ele viu meu desejo. Vamos dizer assim que você já nasceu pentecostal, vai. Nasceu com fome, né, de Deus. E uma coisa que você mencionou é que desde o começo você já tinha esse chamado de Deus para ir pregar a palavra do Senhor Jesus. Você até compartilhava com a sua mãe que você iria viajar muito, né? Você sempre teve essa convicção, Deus sempre falou isso com você. E é um chamado que para fazer a obra que eu já fiz e que eu faço, você tem que ter o chamado. Se você não tiver o chamado, você recua. Uau, forte. Porque na trajetória missionária você tem que estar pronto para tudo. O custo é altíssimo. A oração, o jejum. Porque enquanto você está na tua pátria, é uma coisa. Mas se deixa a tua pátria, você vai ter várias barreiras. A língua é a primeira barreira. A cultura é a segunda. E a terceira é uma renúncia tua com a tua própria família. É uma renúncia que dói. Claro, com certeza. E você vai ao encontro do campo do inimigo. Você vai arrancar almas das mãos dele. Então são momentos difíceis, são momentos árduos. Muitas vezes você chega para abrir uma igreja. Não tem uma igreja no campo. Aí você tem que buscar embaixada, tem que buscar intérprete, tem que fazer folhetos, trabalhar de porta em porta. Alugar um salão para fazer o primeiro culto, inaugurar a igreja. Então, são trabalhos muito árduos. Você pegar uma igreja pronta é uma coisa, mas você ir a campo em busca da primeira alma, em busca da segunda alma, são barreiras da vizinho e jovens que você tem que ter força. Sim. Tem que ter força, tem que ter chamado, tem que ter renúncia. E tem que saber que é uma batalha que pesa muito. Pesa. E incrível, assim, eu não sinto que o meu chamado é missionário. Eu sinto que o meu chamado é mais apostólico, né? De construção e reforma e tudo mais. Mas eu tive a minha experiência quando eu fui com meus pais para os Estados Unidos. E teve dias que era meu pai pregando, minha mãe cantando e eu e meus irmãos no público, né? Então meu pai pregou pra gente, assim. E diversas vezes nós fomos lá panfletar na frente de mercado. E muita gente não vê isso, né? Às vezes vê, não, o pastor Lorival, a irmã Débora já, né, pregaram, cantaram para sede lotada. Mas Deus provou a fé lá atrás para ver se a gente daria valor hoje para uma sede lotada, né? Para ver se você sabe o valor de uma alma, né? Boa. Então é muito interessante. Foi uma experiência que ficou comigo. Eu tinha meus 5, 6 anos de idade. E não era o meu chamado, não acho que é o meu chamado, pelo menos por enquanto, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né? E concordo com tudo que você está falando, é um custo altíssimo, né? Então, às vezes aqui a gente no Brasil, a gente vê uma igreja com 50 pessoas, a gente fala, nossa, hoje o culto foi pífio, né? E a gente não dá valor, porque lá fora, se pegar uma igreja com 50 pessoas, o trabalho já foi abençoado, né? É verdade, e eu achei bem interessante isso, Carmen. Muito linda. Davi, jovens, Deus me deu isso. Eu nunca desanimei. E também nunca pensei em recuar. Quando eu chego num país que eu vejo um pastor desanimado por causa das lutas, que você vai pregando, você vai dando o que você tem para dar. Mas chega uma hora que você cansa. Sim. É só você para pregar, não tem ninguém mais. Então, quando eu chego, eu vejo o pastor triste, vejo a esposa abatida. O Senhor sempre me dá aquela palavra. Amém. E ali eu entro no joelho, eu vou para o jejum, para a oração,
puxo, quando eu saio do país, a igreja já está em pé. Glória a Deus. E o pastor animado para Muito prosseguir. Glória a Deus. E isso é... Eu era bem jovem, já comecei a pregar em congressos, que eu sempre fui envolvida na igreja. Era dos jovens. Sempre no meio. Programa de rádio, amava. E grupos. Aí eu fui enviada fora do país para a Argentina. Fui pregar na Argentina num congresso jovem. O fogo desceu. Glória a Deus. A glória envolveu aqueles jovens, foi coisa linda. Foi lindo demais. Saudades daquele tempo e do povo da Argentina também. E ali começou. Aí o missionário mandou me chamar para ir para a Índia. E ali eu comecei a avançar. Fiquei na Índia 9 meses. Foi ali que eu peguei aquela bactéria nas vistas, né? Eu perdi minha visão. Eu fui no Andhra, e é um lugar de muita chuva, era época de chuva, porque a Índia não é como o Brasil, que chove toda hora. A Índia, ela tem 2 meses, ali o céu se abre, de muita chuva. E foi na época da chuva e eu peguei aquela bactéria nas vistas. Por 7 dias eu não enxergava, aquela inchou demais. Uau. Eu fiquei totalmente sem minha visão. Aí no 7º dia, em muita lágrima, eu disse: Pai, eu saí do Brasil enxergando, porque Davi, jovens, eu não faço rodeio para falar com Deus, comigo é direto. Eu chego, Glória a papai, Deus. Glória a Deus. e chorando disse: Papai, eu saí enxergando, eu queria voltar a enxergar, ver o rostinho da minha mãezinha, de todos que eu deixei para trás. Eu tive um sonho de madrugada. O missionário me dava ceia, o saudoso missionário me dava ceia. E quando ele me deu o cálice, sobrou uma gotinha e ele colocou nas minhas 2 vistas. E ele disse: levanta e prega a minha palavra. Uau. Hoje eu entendo que é Jesus. Glória a Claro, Deus. com certeza. Às 4 da manhã eu chamei o pastor, disse: pastor, eu quero pregar hoje, Deus mandou eu pregar. Aí o pastor Jeová olhou e disse: a irmã se enxergasse, a irmã não pedia para sair do quarto, seu rosto está muito inchado, suas vistas. Aí eu contei o sonho, aí ele falou: é 4 da manhã e o culto é só 6 da tarde, mas eu venho te buscar. Aí foi assim, 6 da tarde, fui conduzida pelo filho do pastor Jeová até o altar. Quando eu pus o pé no altar, eu citei o versículo, ele leu, ele era meu intérprete. Quando ele leu a Bíblia, eu comecei a sentir Davi como se fosse um pincelzinho, de dentro para fora. Quando eu acabei de pregar a palavra, a primeira revelação, a inflexão estourou todinha. Nossa. Ela lavou meu rosto. Glória a Deus. Aí me deram uma toalha, eu me sequei. E já enxerguei a pessoa que Deus revelou. Glória a Glória Deus. É lindo, irmãos. Quando você deposita a tua confiança inteiramente no Senhor, Davi, para Ele não tem nada impossível. Para Ele não tem enfermidade, não tem inflexão. Se nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Uau. Glória a Deus. Glória E a foi Deus. o dia que eu mais ganhei alma na Índia, foi nesse dia, Amém. porque o povo viu em mim própria o milagre, o poder da palavra que eu estava pregando. Glória a Deus. E vale ressaltar que a Índia é um país hindu, né? É um país que não tem o cristianismo bem aceito, nem sequer, né? E teve uma época que você foi com a minha mãe também para a Índia, né? Fomos com a cantora Débora, fomos com a irmã Irini, É, fomos até o país, o Nepal. é o Nepal. Até a irmã Irini me abraçou e chorou. Que ela sentiu
o trabalho árduo, sofrido, mas vale a pena. Porque fazer missões é isso aqui, né? Fazer missões não é um todinho gelado, não. Só pra ressaltar isso aí, quantas vezes você pegou malária, irmã Lorena? 3 vezes. 3 vezes. Meu Deus. E assim, cada vez que você pega, é mais, assim, quanto mais vezes você pega, mais fatal pode ser. Uhum. Então, né, Deus livre a irmã Maria, se ela pegar mais uma vez, é capaz de não sobreviver, né? Mas já não tenho força para isso. Não tem para isso. Não tem. Mas é o custo, né? É o que ela falou, é o chamado que te impulsiona. Não é isso que vai parar ela de... Né? E esse milagre que você vivenciou foi, assim, o maior milagre, assim, o primeiro milagre que a irmã presenciou na sua vida, ou teve outros antes? O primeiro milagre, foi quando eu fui curada, né? Uhum. Daquela queda que eu não caminhava. Aí o segundo milagre mesmo foi esse da vista. Uhum. E quando eu peguei malária, diácono, vi jovens, eu vi o céu. Eu, na verdade, eu fui levada. Nossa. Eu entrei em profunda coma, a última vez já não tinha mais imunidade para resistir. Fiquei com uma certa sequela. Conto para os ouvintes, porque todos percebem o meu tremor. Fiquei com a sequela que meu nervo secou, né? Nossa. A febre foi muito intensa. Hoje eu posso falar para vocês, o que espera por nós é muito lindo. Uau. Amém, glória a Deus. É tanta experiência assim que fica até sem saber o que perguntar. Não, mas eu fiquei mega curioso para saber um pouco como foi essa visão do céu, como foi essa experiência. Eu fui levada. Eu entrei em coma, profunda coma, no vale da sombra da morte. E meu espírito saiu do corpo e eu voei. Eu apelido o céu cidade sem cor, porque da maneira que o Pai se vira no trono, a cidade muda de cor. Uau. É tudo cristal. Que lindo, hein? Até o próprio ouro, as próprias ruas de ouro. Não tem como. Creio que ninguém consegue explicar a glória. Eu vi a sala das coroas. Eu vi o lugar do encontro que a noiva vai chegar. Uau. Glória a Deus. Vi. Não tem como você não sair pregando pro mundo depois de uma experiência dessa, né? Porque... É Isaías, né? Eu vi, não tem como, né? Depois dessa visão. Hoje eu posso pregar e dizer o que é santificação. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Eu falo isso faz 3 anos e meio, o pessoal não me ouve. Ouça aí, irmã Lorena, Pelo então, amor de Deus, vamos fazer esse chamado. Um coração puro, um coração transparente. Ele faz a diferença. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem a gente está aqui falando das... 2, que eu fui enviada para Angola, bem no árduo da guerra civil. Até hoje eu tenho trauma. Se hoje eu escutar um tiro, eu tenho muito trauma disso. Uhum. Eu sofri muito. Nós ficamos totalmente sem água, sem luz. Não tem nem como explicar o que é uma guerra, o que é um sofrimento. Não tem um mercado para você comprar algo. Você tem dinheiro, mas não tem alimento. Nós só tinha peixe e arroz para comer, era dia após dia. Portanto, que a gente levantou 70 dias de jejum. Meu Deus. Juntamente com o pastor. Foi muita lágrima, irmãos. Muita criancinha sem pai, sem mãe. E eu fui juntando as crianças, levando para a igreja. Aquilo é terror 24 horas. Você não sabe se você vai anoitecer.
ou vai amanhecer vivo. Então, o terror da morte, ela te cerca 24 horas. Foi muito sofrimento. Foi ali que eu aprendi a valorizar uma alma. A nossa igreja não tinha um telhado, era apenas 2 pés de manga. Na chuva, a água chegava até o joelho. E assim mesmo nós cultuava a Deus. Nós não abandonava os cultos, púlpito. Era umas taubinha velha. Era muito inseto, muita coisa que nem convém falar. Era muito sofrimento. Mas tanto o povo de Angola não me abandonou. Como em momento algum, eu abandonei eles também. Tanto eu como o pastor. O que nós comíamos, eles comiam. Aonde nós dormíamos, eles dormiam. Hoje eu posso dizer, jovens, uma alma custa muito. Uma alma, ela tem muito valor. Não abandona. Uma alma, por causa de uma falha, ou por causa de uma mínima coisa, não abandona. Uma alma tem muito valor, Davi. Glória a Deus. Eu acho que é muito, assim, quando você vê uma pessoa que caminha com Deus, que anda com Deus, tem um ditado popular que fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E quando você convive com Deus, você se torna como Ele. E é muito claro, assim, no discurso da irmã Maria Lorena, assim, o amor pelas almas, cara. Sim. E se tem uma coisa que eu via no meu avô, era o amor pelas almas. Ele amava as almas, ele vivia pelas almas. E quando você vê isso, é o fruto, né? É o fruto do Espírito que fala lá, o primeiro na lista lá é amor. Amor por Deus, amor pelo próximo. Então acho que eu tô sempre buscando em mim aquilo que eu posso melhorar. E eu olho para os exemplos daqueles que já caminharam na fé há muito mais tempo do que eu. Eu acho que uma coisa que eu tenho ansiado no meu secreto com Deus, Senhor, eu quero amar as almas como o Senhor ama. Porque se trata sobre isso, né? Se trata sobre amor. O evangelho pode ser resumido nessa palavra amor. Então é constrangedor no bom sentido, né? Ouvir um relato como esse de, poxa, tá no meio de uma guerra civil, a irmã Lorena cuidando da sua própria vida para não morrer, e ela fala, pô, eu abandonei aquele povo. Isso é o amor que só Jesus pode gerar no nosso coração. Acho que é um pouco disso que eu tiro disso. Sim. É algo tão lindo. Eu olhava para aqueles soldados, muitas vezes sem força de batalhar. Eu me lembro do presbítero Inocêncio, dos pastores de Angola, quando eles chegaram na igreja, a maneira que eles chegaram. E hoje ele é um presbítero. Para mim são filhos gerados com lágrimas. Ali o que eu comia, eles comiam. Eles me protegiam tanto, diácono Davi, jovens, que eles entregavam a vida deles para me defender. Fui tentada, sequestro 3 vezes no país, porque lá todo branco. Para eles eu era médico, professor, dentista, alguma coisa importante, para eles levar para o exército inimigo. E eles me protegiam, eles apanhavam para me proteger, para me guardar. Meu Deus. De que maneira, diácono Davi, eu poderia abandonar esse povo? Uau. Glória a Deus. Levantamos uma campanha de 70 dias de jejum. E nós só entregávamos nosso jejum às 10 da noite. Quando nós, no último dia da campanha, só ficou em pé eu, o pastor, um diácono com a sua esposa, o resto caíram todos. Aí o inimigo começou a gritar, eu tenho que buscar outro campo. Tem fogo, tem fogo. E ali acabou a guerra. Hoje o país de Angola é um país calmo. Temos escolas em Angola, temos igrejas.
Então, foram frutos do nosso clamor, frutos do jejum, da oração. Meu Deus. Eu quero que um dia vocês voltem lá. Glória a Deus, cara. Eu quero ir. Eu quero ir até Queremos. lá. Meu Deus, eu tô todo arrepiado aqui. Meu Deus do céu. Sim. E incrível que só dela recitar essa palavra, né? A presença do Senhor Não, a presença baixou de Deus nesse tá lugar A presença de aqui. Deus tá aqui. Ah, É Muito um temor, forte. né? Vem um temor sobre nós, porque são experiências assim que eu já vivi muita coisa com Deus, mas nada comparado a isso. Tem como, né? Não dá, não tem como. E no momento que estava acontecendo a guerra, vocês clamando, pedindo o livramento de Deus. E como que foi? Conta pra gente um pouco esse lado como que era o clamor. Vocês passavam quanto tempo em oração durante esse processo? Nós não tinha tempo, nós botava o rosto no pó. E, Às vezes era 5 horas, 7 horas de clamor. meu Deus, E você achava que era poucos minutos. glória a Então Deus. foi uma época muito linda. Uma época muito sofrida. Mas foi uma época que marcou a minha vida. Uhum. Hoje, Diácono Davi, jovem, se eu posso dizer o que é amar uma alma. Tive uma nova experiência também no país da Holanda. Eu fui enviada para abrir igreja. E ao chegar no país da Holanda, a neve estava intensa, eu não sabia que era país de neve. Nunca procurei saber. E eu cheguei com minha roupinha simples. Fiquei 12 horas sentada no aeroporto esperando alguém vir me buscar. O frio foi intenso, o frio era insuportável. E a pessoa que pediu a igreja veio para o Brasil e me deixou só. E eu comecei a lutar, distribuir folhetos, e pus um folheto na casa de uma mulher que era representante de casa de mulheres. Ela era chefe e ela disse: não, o Senhor Jesus veio na minha porta me convidar, uma pecadora igual eu vou lá. Quando ela pôs o pé no salãozinho que eu tinha alugado, Deus revelou ela que ela tinha um problema de coluna e que ela ia ficar numa cadeira de roda. Ela foi curada na hora. Glória a Deus. O outro dia ela levou 70 mulheres uau. prostitutas. Meu Uau. Deus. Glória a Deus. Isso é evangelho. Sim. Abracei a todas, sem fazer exceção. E hoje a nossa igreja, os frutos daquele evangelho, tem obreiras, as que não casaram lá no país, voltaram aos países, estão todas na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau, que maravilha. Amar a alma não é olhar o pecado da alma. Amar a alma é olhar para dentro daquela pobre escrava. Uau, muito forte. Eu- São essas coisas que fazem valer a pena, né? A gente acreditar na mesma coisa, né? A gente teve uma experiência agora, tava na reunião de diretoria, e aí veio a hora do café, assim, né? A gente tira uma pausa depois de um monte de tempo de gente resolvendo o problema. E não sei como que foi que a gente começou a falar sobre a Bíblia. E eu sou um cara muito quieto. Mas aí nesse momento ali eu comecei a falar, porque eu tô lendo a Bíblia em um ano, eu tô cheio de conteúdo, né? Cara, quando você fala sobre essas coisas, você fala sobre a palavra de Deus, você fala sobre essas experiências, aquilo que Deus faz, é isso que pra mim, pelo menos pessoalmente, é isso que me traz vida, Uhum. né? E a própria Bíblia fala isso, né? Que a palavra não volta vazia. Ela traz alguma substância dentro do nosso ser que a gente não sabe, desconhece, é algo espiritual Uhum. que nos alimenta. Não sei, é assim pra vocês também? Sim. A Bíblia, né, ela tem esse poder, né? Então,
A gente vê, por exemplo, desde Gênesis, Deus, ele através da palavra dele, ele trouxe à existência todas as coisas e disse: Deus, haja luz. Então, a palavra do Senhor, ela traz sobre nós essa alegria, essa vida. Então, assim, a própria fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir experiências, ouvir a palavra é algo que, com certeza, é um combustível. É aquele ânimo que você precisa para caminhar. Porque é difícil. E eu queria até fazer essa pergunta um pouco mais vulnerável, aproveitando essa deixa. Teve algum momento na sua vida, durante toda essa sua caminhada, que a irmã pensou em parar e desistir? Não, Nunca? não. Uau. Direto. Curto e grosso, não. Ponto. Passei muita prova, muitas lutas em toda a caminhada, mas parar não posso. Não posso, não. A chama do Espírito de Deus, Uau. a graça, ela queima. E no momento mais lindo é quando você está no poço. É quando você pensa que tudo acabou. É o momento que o Pai se aproxima. É o momento que o Pai te toma pela tua mão direita e te diz: não temas. Oh. Uma coisa, Davi, é na hora das pedradas, é na hora da rejeição, é na hora que parece que tudo acabou, é a hora que o Pai chega e te dá um abraço e te restaura, Glória a te Deus. levanta. Bom, disso aí eu sei falar bastante, viu? Porque não tem sido fácil. Mas eu acho que eu sinto muito isso também, né? Assim, Porque uma árvore que dá fruto, ela é apedrejada. né? O perigo é quando ninguém mais vai te apedrejar. É verdade. Aí que está o nosso perigo. Uhum. Então eu sempre procuro ficar bem atento. Quando eu vejo que a coisa está muito calma, eu procuro correr mais ainda nos braços do Pai. Tô fazendo pouco, né? Não, e tem além dessa, além de árvore que dá fruta vai ser apedrejada, também tem a poda de Deus. É. A palavra diz que a árvore que dá fruto, Deus poda para que dê mais fruto. Uhum. A poda, para quem não sabe, é um corte. Uhum. Nada que toma um corte, aquilo dói. Você sabe Mas bem, né? ou se sei, né? Mas glória a Deus por tudo isso e é o caminho da fé, né? O Sim. caminho da fé, ele é lindo, né? Nos picos, nos vales, né? Boa. E acho que é um pouco disso. Muito bom. Olha só, Ti, a gente tá agora com um número maior, cresceu. Sim. Agora tô até falando que até que tá bom, Tá. né? Mas dá pra crescer mais, então compartilhe mais uma vez. E eu vou pedir pra você, gente. Nós sempre orávamos junto, nos momentos de grande dificuldade. Ele procurava sempre ligar, pedir para mim orar. Eu orei muito. E porque eu sempre levei a vida espiritual muito a sério. E todos os assuntos que nós dobrávamos o nosso joelho, nós clamava com o coração aberto. E Deus resolvia. Glória a Deus. Então sempre ele pedia para alguém ligar, quando ele não podia ligar, ele pedia para algum diretor me ligar, e a gente entrava para o joelho, e Deus sempre resolveu. Amém. Eu fico pensando isso. Você ser forte, buscar a presença do Senhor. Jovem, a coisa mais linda é ser um vaso segundo o coração de Deus. Porque quando nós fizemos uma entrega ao Senhor e deixamos Ele tomar o controle da nossa vida, jovem, não há batalha que você não vença. Não há luta que você não ganha, mas Ele tem que estar no centro da tua vida, jovem. Amém. Amém. Glória Muito a bom. Deus. Não, achei interessante. A vida da irmã de oração. Eu torno a falar, chega a hora da oração,
o Senhor me desperta. Eu sinto aquela mão suave tocando meu ombro. Uau. E aquele fogo sobre meu corpo. E o melhor horário, vou ensinar para vocês. Ó, Aí, ó. pega essa chave. Anota aí. Ó, pega Cadê é a às caneta 5 do da rei? manhã até às 8 da manhã, para começar o dia. Começar o dia bem. Uma dosezinha leve das 5 às 8 da manhã. Das 5 até as 8. É maravilhoso, é gostoso. Você começa teu dia, tudo que você vai fazer faz a diferença. Tudo, tudo, tudo. Não tem como explicar. O dia tem 24 horas. Se fosse para mim dar o dízimo, seria quanto? 2 horas e... Nossa, agora eu me perdi porque... Vai lá, Ti. É umas 2 horas e 40 minutos, mais ou menos. Será? É porque são 60 minutos, 1 hora. Uhum. Vai dar quase isso, quase umas 3 horas. Aí tem o dízimo dos dízimos. Ou seja, Completa 3 horas. Uhum. 3 horinhas de oração. Uau. E Isso essa, é o início. e essa Amo é a fazer rotina da isso. senhora diariamente? Dia após dia, esteja Uau. no avião, esteja no ônibus, esteja onde tiver. Uau. As minhas 3 horas chegam. Na E presença. falta palavras em algum momento? Não. O clamor de 12 horas, eu puxei 12 horas sozinha em Atlanta. O povo entrava e saía, o povo entrava e saía. Foi bom demais. Eu não queria que acabasse. 12 horas. A oração, Direto. Diácono Davi e jovens, é um mistério, é um segredo. Quanto mais você ora, mais você quer orar. A leitura da palavra, quanto mais você lê, mais você quer ler. E quanto menos você ora, menos você quer orar. É um diálogo de filho com o pai. É uma conversa. Muito bom. É o que eu expliquei hoje. Uhum. Orar é uma coisa, mas clamar é outra. Clamar é rasgar o coração, Uhum. é entrar no santuário, Uau. é se desmanchar em lágrimas. É gostoso demais. Glória a Deus. É gostoso, é de tal maneira que você não quer parar nunca. Muito bom. Amém. Fosse para mim falar o quanto que é lindo, não tem como explicar. Não tem, não tem. Não tem palavras que descrevem, né? Não. E pode falar. A barreira da oração, ela pode durar 2 horas. Você vai enfrentar uma batalha, mas depois de 2 horas o inimigo já perde as forças. Aí você entra e vai embora. Glória a Deus. Subiu um monte, né? E Aqui no Brasil, Diácono Davi e jovens, você tem que mandar pela autoridade do Espírito, mas lá fora você não precisa mandar. Lá fora, só no poder da palavra, você está pregando normalmente. Uau. De repente, um começa a se mexer, outro vai se mexendo e as cadeiras de rodas são levantadas. glória a Deus. O poder da fé é algo muito lindo que todos nós temos que ter. Uhum. Porque se está escrito na Bíblia, a Bíblia não mente. A palavra de Deus diz que toda palavra que saiu da boca de Deus, ela não volta vazia. Se Deus já te deu essa autoridade, Ele delegou uma autoridade espiritual. Ele diz, eis que eu te dou poder. Então usa o poder que Deus deu. Simples, né? É simples. Só Não. isso. É isso, a senhora tem Porque essa já concepção? acostumaram. Depois que a igreja acostuma, ela resiste. E lá fora não. Lá fora o povo ainda não viu essas maravilhas. Quando eles veem, eles põem em prática. Porque tinha lugar que Jesus fazia tantas maravilhas. E tinha lugares que ele não podia fazer nada, porque o povo resistia. Sim. Se ele, como Deus, não pôde fazer, imagina nós, Uhum. que somos apenas... Eu sempre gosto de lembrar
Davi, nós somos da sobra da terra, nós somos o pó. Se ele, como Deus, teve lugares que ele passou que ele não pôde fazer maravilhas, imagina nós. Uau. De Deus, isso a gente só consegue no joelho. A profecia, a Bíblia diz, se não houver profecia, a igreja se corrompe. A profecia é na hora que Deus entra para falar. Tanto ele fala em língua como ele pode usar. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Está escrito na Bíblia. Então, para você adquirir esta graça, esta unção, é na oração, é no joelho. E é crer nos dons de Deus. Eu vejo muitas coisas assim que a gente percebe que é por emoção, mas você discerne bem quando é Deus falando. Sim. É profundo. Diácono Davi, é profundo o dom da profecia. Deus é capaz de tomar a tua própria boca para falar contigo mesmo. E os dons é muito lindo, porque a Bíblia diz que para nós buscar a variedade de dons, a interpretação, um dom que eu aconselho muito a igreja buscar, é o dom do discernimento de espíritos. Para você saber quando é Deus que fala e quando não é Deus que fala na vida. Amém. Muito bom. Fazer. É só isso e crer que verdadeiramente o dom já está contigo. Porque desde a hora que Deus usou e falou, Ele entregou. Agora, tudo depende de você pôr em prática. E a prática, ela vem através do quê? Da pregação. Quanto mais se pregar, quanto mais você orar pelos enfermos, quanto mais você determinar o que Deus já te deu, mais Ele vai aperfeiçoando. Amém. É lindo demais, Diácono Davi. É lindo demais. Me lembro do teu pai, o pastor Lorival. Quando ele orava em Curitiba, a gente tinha que buscar pessoas endemoniadas longe da igreja, que caiu endemoniado em cima do viaduto, longe. São dons que Deus dá. E quando Deus dá, Ele exige que nós colocamos em prática. Amém. É só orar e dizer, Pai, usa segundo a tua necessidade e a tua vontade. Eu vejo muitos falar, eu determino isso, determino aquilo. Não é bom fazer isso. Porque quem determina é Deus. Quem age é Deus, quem faz é Deus. Então sempre temos que exaltar o nome do Pai. Tem pessoas que dizem, profetiza em nome de Jesus. Não. Quem profetiza é o Espírito Santo. Quem faz é Ele. Então toda a glória dele é só pregar a palavra e orar, usar a fé, a arma que Deus te deu. Amém. Tu vai ver milagre. Amém. Tu vai ver maravilhas. Eu creio. Amém. E em cima... A Polônia é um país bastante difícil de ser evangelizado. Eu e o pastor André e a esposa trabalhamos o dia todo com folhetos. Trabalhamos árduo. Muito frio, muita neve. E colocamos um folheto num carro. E ele tinha o pai desse moço. O pai dele era um médico, um grande cirurgião da Polônia. Uau. Só que ele foi para Londres, ele foi para os Estados Unidos, a coluna dele travou, ele ficou paralítico. E ele chegou em casa com esse folheto, ele disse, pai, colocar isso aqui no meu carro, e aqui está escrito que Jesus cura, por que nós não vamos lá para o senhor ser curado? Aí o pai, como médico, disse, filho, se eu fui nos melhores médicos, eu não fui curado até agora,
como que uma igreja vai me curar? Ele disse, pai, não custa nós tentar. Aí eles vieram, ele trouxe o pai. E tinha um polonês. Esse polonês, quando ele tocava aquele hino grandioso, És tu, Diácono Davi, não tinha quem não chorasse. Ele começou a ficar em pé, ele começou a cantar aquele hino grandioso, És tu. Naquilo, o filho entrou com o pai. E esse médico relatou no culto que ele sentiu como se desse um soco na coluna, na entrada da porta da igreja. Uau. E as pernas soltou, os braços soltou. E o filho soltou o pai na porta. Ele entrou com os braços levantados, curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. E na hora da revelação, Deus disse, diga para ele que às 6 da manhã ele estará empregado no mesmo hospital que ele saiu. Eu entreguei o que Deus falou. Aí ele olhou para o filho e disse, é impossível. 8 anos, estou sem trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Não passou 1 minuto, 6 em ponto, o hospital ligou para ele auxiliar uma cirurgia do coração, que ele era um grande cirurgião. Aí ele disse, não, eu não vou auxiliar, eu vou e vou fazer a cirurgia. Uau. Às 6 em ponto, ele saiu de casa, foi fazer a cirurgia e está trabalhando até hoje no mesmo Glória a hospital. Deus. Glória a Se não Deus. bastasse você, paralítico, começar a andar... Que já foi um baita Meu do Deus milagre. do céu, ainda tem o trabalho. É a misericórdia e a graça. E a graça, meu Deus do céu, Destruiu muito tudo. forte. Eu acho interessante que Deus, ele não requer compreensão para requerer obediência. Eu aposto que você não entendeu nada do que Deus te pediu. Mas Deus pediu. Então vamos lá, né? Vamos falar. Vou falar. Eu já tive experiências assim que Deus me deu uma palavra. Eu não vou lembrar agora exemplo. Foram algumas vezes que eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou falar? Eu ia falar pra pessoa. Isso faz sentido pra você? Aí quando eu olho pra pessoa, a pessoa tá chorando em lágrimas. Eu falo, nossa, fez sentido. Deus sabia o que falar. Mas eu não tô sabendo de nada. Né? Então Deus não requer que você entenda para você obedecer, mas obedecendo no lugar de obediência, Deus faz o milagre, né? Glória a Deus. E isso é muito interessante, acontece também muito comigo. Você entrega a palavra lá, né, Thiago? Você não sabe direito, o que né? que é. Bom, Deus, se Deus tá falando, é tipo aquele que Davi falou, eu também posso falar, né? E aí você vai lá e fala e Deus, ele... Né? É legal quando você vê também o resultado, né? O testemunho daquilo que foi falado. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Ô, irmã Lorena, tem uma pergunta aqui. É verdade que você já foi presa Foi em Cuba. em Cuba? Até o Eita. pastor Humberto, naquele tempo, era ele que cuidava de nós, dos evangelistas. Eu estava a caminho a Bahamas. Sei. E na hora que eu desci no aeroporto de Cuba, fui na porta, o policial me chamou. Desceram todos, mas quando chegou a minha vez, aí eu já fui levada, aí me revistaram, encontraram a Bíblia e lá fiquei eu 3 dias. Nossa. Podia encontrar arma, droga, mas Bíblia não podia encontrar. Meu Deus. Eu fiquei 3 dias, mas foi algo que eu estava até relatando para os jovens. Eu tive 2 sonhos no caminho, na trajetória de São Paulo para Cuba. O primeiro sonho, eu lutava com 2 tigres. Eu vencia. O segundo sonho, o avião pegava fogo. E o que Deus falou realmente aconteceu. Os 2 policiais que me levaram, que me prenderam por causa da Bíblia, me deixaram 3 dias sem comer, sem beber. Para mim, ir no banheiro, eu tinha que chorar muito. E foi Deus que permitiu, porque depois do alto preço que eu paguei com os tigres, que Deus me mostrou,
Pela primeira vez, Cuba recebeu o Evangelho. Uau. Uau. Todas as igrejas evangélicas se reuniram e fizeram em plena praça de Havana o primeiro culto Uau. evangélico. Glória a Deus. Glória a hein? Deus. Alguém tinha que pagar o preço. No terceiro dia, quando me tiraram da prisão e me botaram dentro do avião, eu voltei para São Paulo, só que na hora que o avião foi para sair do aeroporto, que ele pegou a pista, o piloto disse: temos que voltar, porque se eu subir, esse avião vai pegar fogo no ar. Uau. Aí o avião deu uma meia volta, voltou, esperamos outro voo, depois de 4 horas chegou. Só que nesse intervalo eu já estava sem as algemas, já estava... O próprio piloto falou na hora de descer que eu não era nenhuma traficante, nenhuma assaltante, que eu apenas estava com a Bíblia, que eu era uma simples missionária. Aí entramos no aeroporto, aí eu comi, entreguei meu santo jejum, lógico, muito humilhada, né? Nossa. Mas hoje eu louvo a Deus. Nem nesse momento eu pensei em recuar. E nem nesse momento pensei em parar. Me vem a memória aqui. Tive. Quando eu cheguei em São Paulo, o pastor Humberto disse: não fica triste, irmã Lorena. Amanhã você vai por Miami, sentido Bahamas. No outro dia estava eu de novo no avião e prossegui minha caminhada. Não parou. Não parou. parava, né? E coisa incrível, assim. É lindo demais, Diácono Davi, jovens. A paixão, ela vem de dentro. É algo, é uma chama dentro. É na alma. Ali eu entendo a mensagem tão linda de Jeremias. Jeremias dizia: Senhor, tu me seduziste. E seduzido fiquei. Glória Tu a fosse Deus. mais forte Tá do bom. que eu. Uau. Hoje, todo jovem eu aconselho ter o seu lar, ter sua família. Mas acima de um lar, acima de uma família, a paixão da presença de Deus dentro da tua família. Glória a Deus. E Deus tem uma grande obra. Amém. Deus tem. Deus te escolheu para ser o estender do braço do teu pai e da tua mãe. Quando Deus falou com a irmã Irini, muitos não entenderam. Deus fala hoje para cumprir amanhã. Deus, ele não era na escolha. Eu sou muito contra de alguém criticar ou falar o que Deus falou. Eu sempre falo, Deus nunca errou na sua escolha. Deus poderia ter escolhido outro lugar de Davi. Davi era o mais rejeitado. Mas Deus deu uma olhada no campo e falou com toda a sua alegria: achei um. Eu gosto muito dessa mensagem. É. Achei um, segundo o meu coração. É muito forte. Achei um. Então Deus já estava procurando há muito tempo. Glória a Deus. Você só vai achar o que você procura há muito tempo. Sim. E Deus olhar para aquele rejeitado, para aquele um que ninguém dava valor, só por causa da cor da pele, a cor do cabelo. Agora Deus dizer: mas eu achei um. Olha que coisa linda. Deus te escolheu, Davi. Amém. Eu recebo. E Deus não era na sua escolha. Glória a Deus. Eu Amém. creio. Amém. Muito bom. Fico até... E ai daquele que se opor. E ai daquele que se levantar. Amém. A palavra ai é uma palavra de dor. Abraçamos com todo amor aquilo que Deus coloca. Glória a Deus. É lindo demais, filhos. É lindo demais. Glória a Deus. Eu me lembro quando Deus falou no altar, pastor Norival deve lembrar,
Quando Deus mandou eu falar para ele, tu vai passar pelo vale, Eu lembro. Deus vai te provar, mas para te dar uma porção barata. Amém. E quando passamos por esses vales, não é para a morte. Pode ter falência de órgão que tiver, mas o projeto de Deus não falha. Amém. Ele tem poder de restaurar qualquer órgão. E eu tenho uma palavra. Deus vai levantar com muito poder. Glória a Deus. E você vai ser o estender dos braços. Amém. Ele é tão lindo, mesmo na hora que ele te amassa. Tem que passar pela prensa. Ele renova a graça. Ele restaura, ele fortalece, ele nos dá uma nova visão, um novo amor. Tudo muda depois que a gente amadurece espiritualmente e a gente vê o valor que tem uma alma. É difícil explicar, porque muitos julgam a aparência. Eu nunca olhei aparência em ninguém. Eu sempre olhei além da aparência. Lá tem uma alma. Essa alma tem que ser ganha. Olhar a aparência é uma coisa, mas amar uma alma é outra. Acho que fica muito claro. Porque Davi, eu sempre falo, a maior santificação, ela tem que estar lá dentro. A pureza da alma, do coração, o amor, ele transforma. Há muitos que eu julgo a aparência, olho a aparência, mas por dentro é um sepulcro. A pessoa morta espiritualmente, um coração carregado de ódio, de tristeza, de sentimento. Isso não é de Deus, Tiago Davi. Eu passei por muitos países, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, a Grande Ásia. Eu viajei 7 vezes para a Grande Ásia. Então foi para a Índia, Nepal, foi para Filipinas, Japão. Então foi muitos países que eu vou, retorno. A grande Europa todinha. Não tem nem como África, mensurar. Não. A Perdeu as grande contas. África, É mais fácil. Olha aí. Olha, Jerusalém. Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Essa é- Deus. Olha, A eu, própria Bíblia tem uma promessa sobre nós, para quem ama Jerusalém, né? Uhum. Prosperará. sim. Que coisa linda. Só de amar o povo dele. Porque o povo de Israel, nós querendo, não querendo, é o povo da promessa. Sim. Uhum. Não tem como nós fugir disso. É o povo da promessa. Tá na Bíblia, Sim. né? Jesus vai voltar para eles. Mas depois que a noiva for ao encontro do Pai. É. E a Bíblia diz que são 7 anos, né? Sim. Muito bom. Boa. Irmã, uma... Pregava muito, Davi, naquela época. Eu sou alérgica a problemas de mofo. Uhum. Eu perdi totalmente a minha voz. E o médico falou, ele disse, olha, não vai ter volta a tua voz. Também não tomei remédio, não fiz nada. Quando foi um dia um culto, Deus restaurou a minha voz. Uau. Que o mofo ele é muito perigoso para a voz, para toda a saúde, para o pulmão. E eu dirigia, naquela época, dirigia Florianópolis, e como é uma beira-mar muito úmida, aí criou muito mofo na igreja e eu perdi totalmente a minha voz. Mas um dia Deus me restituiu minha voz. Não é mais a mesma, né? Hoje é a voz rouca. Glória a Deus. Assim, mais difícil que você visitou, uma experiência assim que te marcou, assim. Foi vários países, foi Filipinas, é um país muito difícil. A Índia, são países de muita idolatria, muita bruxaria. A grande África, amo a África,
amo ganhar as almas africanas, porque o africano ele só tem 2 qualidades: ou ele é crente ou ele é bruxo. Eles não adoram imagem, eles não são idólatras. Uhum. Mas é um país que você ganha muita alma. Uhum. A África, se o Brasil investisse, a Igreja Deus e Amor investir em cima da África, são milhares de almas. Milhares de almas. Tem vários países, Japão bastante difícil. Um japonês nato, ele não se converte, porque ele é muito fiel ao Buda, né? Uhum. Então, portanto, a nossa igreja está há muitos anos no Japão, e eu acho que só tem uns 2 ou 3 japonês nato. Uhum. O resto é tudo brasileiro, né? Uhum. Então, são países árduos de trabalhar. Mas, assim mesmo, a gente consegue ganhar algumas almas para Cristo. Europa inteira, a Europa em geral, ela é bom para viver, bom para morar, mas a dificuldade de ganhar almas. Se apostatou completamente. Sim. Né? Não, e agora o que está varrendo a Europa são os muçulmanos, né? Sim. Estão ganhando muitos adeptos lá na Europa, né? E em cima dessa questão da, sabe? Foi em Guiné-Bissau, na África, eu estava pregando. De repente eu vi que o povo começou a cutucar no outro e sair para fora. E entrou 3 homens. Só que aqueles homens entravam como se me procurassem, mas ouviam minha voz, mas não me viam. Uhum. De repente um caiu endemoniado, terrivelmente possesso, e os outros 2 correram. Uhum. Quando eu vi os outros 2 sair correndo e o povo entrou de volta para a igreja, ajuntaram ele ali. Depois que ele foi liberto, ele confessou que ele era um dos grandes bruxos. Além de ser bruxo, ele sacrificava mesmo. Nossa. Meu Deus. E ele disse: agora eu não posso voltar para casa. Se eu voltar, eles me matam. Então ali o pastor da igreja, que era um diácono, acolheu ele para dentro de casa, depois que ela aceitou Jesus. E naquilo eu vim embora. Mas eu vim embora muito enferma, e me deu muita febre, as setas, a revolta do inimigo. Uhum. Continuei minha jornada, fui até a Ilha do Sal. Na mesma hora que eu estava no púlpito, eu saí do púlpito hospital, no hospital para púlpito, e assim foi. Nossa. Os 5 dias que eu tive lá, até que um dos médicos cubanos que estava trabalhando lá falou, ele disse: olha, se eu fosse a senhora, eu já não estaria mais em pé. Com essa febre intensa, a senhora ainda está pregando. A sua garganta está totalmente tomada pela infecção. Mas, graças a bom Deus, fiz um voto com Deus, Deus me curou e eu continuei minha jornada. Sim. E tivemos também, vou relatar uma só, que foi no México. Isso faz uns 7, 8 anos atrás, estive numa concentração imensa, muito grande. O México também tem muita bruxaria, né? E foi uma concentração grande. Eu tive que parar de orar, porque não tinha mais onde pôr. Nossa. As Meu pessoas Deus. vomitando a macumba, as bruxarias. Foi uma coisa assim que eu parei de orar, porque não tinha mais onde pôr. Uhum. Nossa. Toda sinceridade, é o último avivamento. Uau. É os últimos tempos da igreja na terra. Ou nós fizemos algo para Deus agora, ou nós não vamos conseguir mais. Uau. Hoje eu aconselho para os jovens: levantai-vos e andai, porque a hora é chegada. Amém. A Bíblia diz que haveria sinais no céu, na terra e debaixo da terra. E já se viu em algum tempo os sinais que tem agora? Jamais. É tempo dos jovens se levantar.
É tempo dos jovens se unirem. É tempo de uma força só. Na minha visão missionária, não é um grupo disso, um grupo não. É um grupo só. E com todos num só propósito. Amém. Em busca de almas. Quando Deus usou Davi para levantar esse grupo, o próprio Deus falando, une os grupos todos, num só grupo. Porque quando tiver esta união, esta força, o inimigo perde a batalha. E foi a primeira coisa que o diabo tentou, né? Trazer divisão no meio. Sim. Porque a visão tem que ser uma só. Almas. Esse é o foco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei muito forte isso. O último avivamento. Pessoas que ainda não entenderam o plano, o propósito de Deus. Deus não ia buscar o Davi para deixar ele em vão. Deus buscou porque Deus se agradou dele. Sim. E tem propósito. Então, quem somos nós para invitar o propósito de Deus na vida do seu escolhido? Amém. Isso é muito lindo, ser o que Deus quer que nós sejamos, Muito bom. não o que nós queremos. Muito bom. Amém. E glória a Deus, né? Bom, vocês têm mais alguma pergunta para Maria Lorena? Claro que tem, Depois né? dessa eu tô... Acho que eu não sou crente, não. Eu vou sair daqui bugado. Na verdade, já tô bugado. Para mim foi um prazer, Diácono Davi e jovens, e o meu conselho é um só: avançai. Amém. Amém. Vamos para cima. Avançar. Isso aí vai pro corte, hein? Enquanto vocês puderem, buscam almas. O missionário, o saudoso missionário, sempre dizia para mim, irmã Lorena, a nossa visão é almas. A nossa visão tem que ser voltada para o reino de Deus. E ser útil na mão do nosso Pai é tão maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixar aqui também já